Eu canto a alegria de ser teu. Jamais caminharei sem tua luz. Teus passos seguirei sem hesitar. Te dou meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que todos nós tenhamos assim um dia belíssimo, um dia claríssimo, um dia brilhante e luminoso com Jesus e com Nossa Senhora. E que possamos até sentir o frescor do bater das asas dos anjos em nossas almas que tanto almejam e desejam estar em Deus, com Deus, por Deus. Que nós todos possamos sentir no coração nostalgia de Deus, saudade de Deus, necessidade de Deus. E por isso muitas vezes a gente pode até buscar a missa 2 vezes no dia, no domingo, outros dias qualquer. Porque a missa é verdadeiramente a rainha de todas as orações. Por mais repetitiva que ela seja, todas as liturgias são simplesmente imutáveis. As liturgias de cada dia, dos tempos, mas ela sempre é uma novidade para nós. O padre nunca repete uma homilia fielmente. O nosso espírito nunca está como a missa de ontem, uma missa de mais cedo, porque os tons dos nossos sentimentos são variados, são variantes. E é preciso variar os tons de nossos sentimentos por Deus constantemente, levando a cada dia uma cor mais viva, mais vibrante, mais cheia de vida e de amor e de calor por este Deus, que sabemos que nos ama tanto, e é tão interessante que nós correspondemos aos amores terrenos de pessoas tão limitadas como nós, que não conseguem alçar nenhum voo, não conseguem absolutamente nada pela própria força. E é tão interessante que aquele que nos ama verdadeiramente, que sabemos que tudo fez, que trabalhou tanto tempo, tantos dias, 7 dias para criar o mundo, agora quanto tempo ele ficou grávido de cada um de nós para nos dar a dignidade de uma vida literalmente abundante como é, um mundo abundante como é. Tudo é exageradamente abundante, provido das mãos de Deus. O ar é abundante, a terra, por menor que ela seja, ela é abundante de acordo com o nosso tamanho, nossas medidas, nossos raciocínios e nossos limites. O céu que cobre-nos como a abóbada de uma igreja, o teto de uma igreja, ela vai de ponta a ponta em todos os horizontes, por mais que andamos revestindo-nos e protegendo-nos como o manto sagrado do Pai. E nós percebemos que o amor de Deus é tão grande que ele cita na Bíblia, assim como a galinha abre as asas para recolher os pintainhos debaixo de si, assim eu fiz, mas vós não quisestes. Quantos rejeitam a cobertura das asas de nosso Deus Pai, que tem um coração de mãe, junto com seu Filho Jesus, no poder do Espírito Santo, que não quis adentrar para sentir o afago do Pai, o calor do amor do Pai, essa proteção, esse carinho com que Ele nos recolhe e que
tem todo um cuidado, assim como a galinha tem todo um cuidado para não ferir nenhum dos seus filhotinhos. Deus vai muito além da natureza. Ele vai muito além da natureza porque as suas asas são imensuráveis, ela cobre um universo. Ela vai além das medidas que o raciocínio da matemática nos ensina. A plumagem deste Deus, do qual ele nos fala no Salmo 90, aquele que habita sob a sombra do Altíssimo, de que diga a Deus, sois meu Senhor e minha cidadela, o Deus no qual eu confio. A sombra do Altíssimo, ela cobre muito além do nosso pequenino planeta perdido na imensidão de uma praia de areias, como se fosse assim. Ela nos cobre e nos garante a proteção total. É o nosso esconderijo, é para onde nós refugiamos quando somos perseguidos. É debaixo dessa sombra benigna, santa, que nós vamos e ficamos e permanecemos enquanto a tempestade desaba. E ali sabemos-nos acolhidos e recolhidos sob o encanto deste amor de Deus, que na sua fidelidade nunca, jamais trai a nossa confiança, que jamais nos abandona, por mais pecador e por mais distante que sejamos, porque Deus tem uma característica diferenciada de todos os humanos. Ele nos ama sem medido e tem uma compaixão imensurável por nós. Ele conhece nossa fragilidade, ele sabe da nossa pequenez, ele conhece a medida exata do nosso tamanho, das nossas proporções, e sabe a medida das nossas capacidades, e sabe que elas são microscópicas, por isso nós não somos chamados por ele de vermezinhos, mas em contrapartida, ele nos fornece sem medida seu Espírito. Ele coloca diante de nós aquele que ele diz, este é meu filho muito amado, e nele coloco toda a minha afeição. E ele nos entrega seu filho para estar todo inteiro na nossa cozinha, na nossa sala, como esteve com Zaqueu, como esteve na casa de Marta, Maria e Lázaro, e tantos outros de Pedro, da sogra de Pedro, no aconchego de uma boa e uma bela conversa ao redor de lâmpadas a querosene, a óleo, onde ele falava e encantava e as pessoas perdiam o sono ouvindo. Ele como uma sinfonia de Beethoven, uma sinfonia dos maiores e dos melhores, das melhores orquestras do mundo, mais do que as orquestras celestiais do Coral dos Anjos, que foram criados unicamente para cantar e encantar as almas ali, levadas pela santidade e pela misericórdia de Deus, para viver uma eternidade de música, de um cantar, de uma alegria, que se nós soubéssemos experimentar um pedacinho, morreríamos. Literalmente, morreríamos. Nós não suportaríamos nem um pouquinho desse amor. Nem um pouquinho desse amor. E Jesus lutou tanto, Jesus trabalhou tanto, Jesus sofreu tanto, viajou tanto, o Pai sofreu tanto, o Espírito Santo tanto, este Deus tudo fez de todas as formas, de todo jeito. Deus castigou, puniu para que o povo consertasse. Deus falava com seriedade, como trovões e relâmpagos.
dos amedrontadores. Deus usou de todos os tipos de punições para levar o homem a retomar o caminho, a não se perderem no meio dos pagãos, no meio daqueles que adoravam os deuses politeístas. Deus tudo usou de misericórdia, concedendo abertura de mares, concedendo uma estátua de cobra, de uma serpente que era antídoto contra o veneno das mordidas e picadas das najas do deserto. Deus usou da água pelo bastão de Moisés na pedra dura do deserto para brotar uma água fresca, límpida e potável. Deus usou de todas as formas e de pessoas para levá-los exatamente a liberdade, a libertação da escravidão do egípcio. Deus usou de pregadores, Deus usou de profetas, Deus usou de pessoas, Deus usou de poemas, Deus usou de exemplos, Ele usou de discursos, Ele usou de amores, Ele declarou tão profundamente o seu amor pela criatura humana, embora pecadora, mas incondicionalmente. E mesmo assim, o ser humano continua ferindo o coração de Deus. A gratidão que temos e o amor que temos pelos nossos amigos terrenos, pelos nossos familiares sanguíneos, por aqueles que nos prestam grandíssimos favores em momentos de desespero de nossa vida. Ficamos devendo-lhes obrigações o resto da vida e nunca conseguiremos pagar favores tão pequeninos diante da grandeza dos favores que Deus tem nos prestado, através de todos os meios que Ele tem usado para nos chamar a atenção, para nos mostrar o caminho, para nos mostrar que o Paradise não é simplesmente o mundo, que o Paradise não é um lugar específico, mas é um estado em que nós nos encontramos, e este estado é Ele. É estar exatamente dentro dessa semelhança com Ele na luz, sem nenhuma nódoa, sem nenhuma mancha, passado por todo o processo que é necessário, porque Deus nos quer exatamente com traje próprio para um banquete nupcial eterno, onde o alimento é tudo aquilo que Ele tem para nos oferecer, assim como o pelicano, ele vomita o que traz dentro do papo, nos biquinhos dos filhotinhos. Essa é a figura de Jesus, que quando falta o alimento, Ele vem mesmo sem nenhum alimento no papo, mas Ele mesmo se auto-rasga o próprio peito para que os filhotes bebam do sangue. É assim que o pelicano age quando ele não encontra caçada, quando ele não encontra alimento para os seus filhotes amados. É um instinto naturalmente de amor. E Jesus rasga o próprio peito para nos alimentar. Rasga o peito para que esse sangue, como uma seiva de uma planta curativa, cura nossas feridas mais profundas, dolorosas, latentes. Esse Deus que rasga o próprio peito para que este sangue seja verdadeiramente salutar na nossa vida, seja redentor, e este sangue verdadeiramente é capaz de extinguir o inferno, é capaz de fazer todos os demônios gritarem de dor, dobrarem, até suplicarem mentirosamente, suplicando a Jesus que os deixe em paz. O mal jamais tomará uma posição de primeiro lugar, de vencedor, em qualquer circunstância da vida, em qualquer tempo da vida, jamais, porque o bem sempre superará, o amor nunca acabará, tudo se extinguirá, a ciência acabará, tudo acabará, a terra acabará, todos os astros cairão, como está numa linguagem apocalíptica do próprio Jesus,
Mas o amor jamais ele é eterno, tal como Deus é eterno, sem princípio, meio e fim, mas ele existe no mundo, embora somos nós que somos os transportadores, somos nós que somos aqueles que fazem-no acontecer, somos nós, assim também somos nós que fazemos o mal acontecer. De quem somos instrumentos, afinal de contas, porque nós muitas vezes conseguimos ser instrumento das duas coisas ao mesmo tempo e não conseguimos optar por uma e morrer por uma, aquela que agrada a Jesus, aquilo que agrada a Deus, porque tudo ele fez, tudo ele faz, tudo ele fará para nos dar uma felicidade, um céu que já começa aqui na terra, quando nós nos dirigimos à igreja, que já é o céu, é um pedacinho do céu que começa aqui. O céu pode começar em você. Você pode ser um céu para os seus vizinhos, você pode ser um céu dentro de um ônibus, caminhando por uma rua, no lugar que você trabalha, para os seus amigos, para os seus colegas. Pode surgir grandes invejosos do seu jeito de ser, mas isso não te derrubará, porque o amor, ele não cai. Ao contrário, quanto mais tentam te derrubar, mais o teu amor se levantará, e é isso que é a arma que usamos para nos defender dos inimigos que nos atacam através de pessoas que não têm Deus como deveria ter, mas o demônio muitas vezes age através da inveja, através da boca, dos palavrões, das brigas, das intrigas, das inimizades, da deletação que fazem, e principalmente da fofoca contra o nosso nome e por aí afora. Enquanto que nós deveríamos fazer o contrário. É tão simples elogiar uma pessoa, é tão simples perceber as qualidades verdadeiras de uma pessoa, mas não, nós preferimos travar a língua e falar mal, criar, pensar até achar alguma coisa que lembra para poder denegrir, ferir. Nós temos que ser o amor perto e longe. Nós temos que, ao invés de ajudar outras pessoas a golpear pessoas que estão distantes, dar a ela a chance, a oportunidade de defesa, porque agir dessa maneira é um pecado gravíssimo contra o próximo, e estamos fazendo contra o próprio Jesus, porque ele mesmo diz: tudo que fizerdes de mal a quem quer que seja, é a mim que faz. De bem é para mim, e do mal também é para mim. E tudo isso nos será cobrado um dia. Um dia será cobrado todos os nossos gestos. Nós teremos de dar conta de cada palavra malignas que falamos um dia. O próprio Jesus nos disse isso nos seus evangelhos. Por isso é preciso orar e vigiar, porque quando nós oramos, nós não estamos pecando, porque nós estamos falando com Deus. Nós estamos dialogando com Deus. É muito fácil falar de Deus. Há muitos pregadores que têm o dom da oratória, que falam divinamente bem, corretamente, consegue falar com uma propriedade, às vezes até invejável para muitos, mas na realidade, dentro da intimidade, quando ele está sozinho em algum lugar, nós percebemos que essas pessoas não rezam, não falam com Deus, não têm uma intimidade com Deus. Falam de Deus para ganhar uma popularidade pessoal, e que muitas vezes, de tanto ganhar uma popularidade pessoal, se candidatam, preparam um campo para um campo político, muitas vezes. Usa o nome de Jesus para se autopromover, muitas vezes. Nós sabemos disso. E eu vejo que dentro disso há um pecado muito grande, embora nós vamos acostumando com tais coisas. E eu pergunto, será possível que as pessoas estão brigando e lutando e gastando tanto para poder chegar ao topo do patamar político simplesmente para ajudar as pessoas? Mas eu digo o seguinte: e se não tivesse salário nenhum funcionário da prefeitura
que tivessem um cargo político, será que teríamos tantos candidatos fazendo tanta propaganda e jogando tanta promessa nos ares que nunca será cumprida? E vejo que o nome de Deus sempre é usado. Eu já tenho vivido tempo suficiente para perceber muita coisa desse gênero. Pessoas que eu julgava santas e que me surpreenderam terrivelmente, prometendo antes ajuda, e quando chegou na hora H, eu não te conheço, eu não posso te ajudar agora, etc, etc, etc. Porque o ser humano é isso, e Deus não é assim. As promessas de Deus sempre serão literalmente cumpridas. Deus está cumprindo em nossas vidas o que promete. Deus está cumprindo e cumpre. A partir do momento em que eu passei a viver unicamente da providência, tem 33 anos que Deus nunca falhou comigo. Tudo aquilo que eu preciso, e converso com Ele dizendo, já acabou meu pó de café, já está acabando meu arroz, meu feijão. Eu não saio pedindo para poder dizer que é porque eu pedi, porque alguém gosta de mim, ou não, simplesmente chega de alguma forma, assim como tudo aquilo que eu preciso, vestuário, calçado, enfim, uma série de questões. Eu construí uma casa sem dinheiro, sem ter dinheiro, tudo por providências divinas. Então eu digo para você que este Deus cumpre verdadeiramente, Ele não deixa desamparado um servo dele, a não ser que você faça uma opção e queira daquela forma, e Ele respeita, mas para aquele que Ele sabe, conhece, Ele dá todo um aparato necessário para que a pessoa possa ter dignidade, mesmo vivendo numa pobreza como São Francisco de Assis. Porque Deus é assim, Ele ama de todo o coração, Ele se dá por inteiro. Ele ama incondicionalmente, Ele não faz distinção nem acepção de ninguém. Ele ama universalmente falando. E é por isso que nós devemos deixar nossas paixões de lado, nossos apegos de lado, literalmente. E assim como Isaac, sacrificar os Isaques de nossa vida, não as pessoas, mas o sentimento que temos por elas, de dependência de pessoas, dependências das pessoas, e ter uma dependência unicamente de Deus, porque consequentemente nós teremos as pessoas, mas não teremos dependências dela, porque maldito o homem que confia no outro homem. Devemos confiar até certo ponto, certas questões, mas nós temos que estar sempre com o pé atrás, esperando uma decepção chegar, porque ela chega, e de Deus jamais. Deus é aquele que jamais decepciona a criatura humana. Deus é aquele que sempre cumpre e cumprirá tudo aquilo que Ele nos promete. Aquele que deixar casa, pai, mãe, terra, para estar comigo, para anunciar o reino, ele ganhará 100 vezes mais o que ele deixou. E é verdade. Como tantas pessoas me conhecem, sorri para mim, conversam comigo, me convidam, e tem um amor por mim que eu percebo pela fala, pelo encontro, pelo jeito de expressar. E são pessoas que aparentemente eu não lembro de ter prestado a elas um favor de ouvir, de dar um conselho, de rezar por aquela pessoa, etc e tal. É Deus dando famílias, dando mãe, dando pai, dando irmãos, dando casas, dando o pouso. Deus sempre dando tudo aquilo que é necessário dentro das viagens missionárias, das visitas missionárias e da vida missionária daqueles que realmente tente a necessidade de anunciar o reino. Porque a primeira pregação de Jesus Cristo foi: convertei-vos e crede no Evangelho. E a última palavra de Jesus é: ide e anunciai a todos
que o reino de Deus está próximo. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-as a observar tudo aquilo que vos prescrevi, e depois ascende aos céus. Senhor Jesus, nós te suplicamos neste dia, que é o dia do Senhor. O relógio vai bater quase 2h da manhã. O dia, a madrugada chegou. E o silêncio é total neste momento. Eu estou aqui a falar com o Senhor para que essa fala seja ouvida e repetida por muitos. Por isso te suplico agora, Senhor, que neste domingo, sendo o dia do Senhor, o Senhor possa derramar o Espírito Santo a todos que ouvirem essa mensagem, para que elas possam, Senhor, cheia do Espírito Santo, serem movidas, serem monitoradas pelo Espírito Santo, para que elas possam, Senhor, te dar a honra e a glória, não em louvores cantados e muito menos em gestos de coordenação motora, de braços que levantam, de movimentos dessa natureza, mas de movimentos de sair da zona de conforto, de metanoias, de conversão verdadeira. Aí sim a honra e a glória te será dada. A alegria baterá no seu coração e os anjos cantarão a mais bela música, porque há mais alegria num pecador que se converte do que 1000 que já foram encontrados. Por isso te pedimos, Senhor, que toda essa mensagem de hoje alcance lugares e corações e pessoas que verdadeiramente mudaram o rumo das suas histórias. Porque foi te encontrando um dia que a minha vida tomou um rumo completamente o oposto de onde eu ia, para onde eu ia. Eu ia mergulhando na escuridão. E quando eu te encontrei, eu abri o peito e comecei a receber os primeiros raios da luz do amanhecer. É para o horizonte de uma nova manhã, de uma ressurreição, da morte de um homem velho, do nascimento de um novo homem. É para lá. Por isso, vem Espírito Santo nos conduzir, porque sem a bússola da sua sabedoria não sabemos o caminho. Nós te glorificamos, Senhor, e te bendizemos, porque o Senhor verdadeiramente age e faz. E quando nós abrimos o coração e nos deixamos modelar pela sua santa vontade, a certeza de que subiremos aos altares para a honra e glória de Deus um dia acontecerá. Por isso, bendito seja teu santo nome. Tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei, só para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, eu nada te neguei, e hoje sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus.